Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, dia 22/7, os futuros da soja encerraram o dia em queda, com os especuladores de olho nas negociações das tarifas entre Estados Unidos e China, já que, especialmente, à medida que nos aproximamos do dia 12 de agosto, marcada como data final pelo presidente americano para evitar a elevação das tarifas. Além disso, a queda no petróleo de 0,81% completou o cenário baixista. Enquanto do lado altista, a ligeira piora reportada pelo USDA nas condições dos cultivos americanos, podendo impactar assim numa expectativa de uma safra por lá, somado ao recuo do dólar internacional, colaborando para a competitividade dos produtos americanos, também agiram como um fator altistas. Ontem, após o fechamento, o USDA trouxe no seu relatório das condições de lavouras 68% entre boas e excelentes, contra 70% na semana anterior. Medianas, 25%, mantendo os mesmos 25% da semana anterior. Já em relação entre ruins e muito ruins, o número subiu de 5% para 7%. O setembro, por exemplo, fechou com queda de 3 cents, 0,2%, mas variou com 3 cents positivos e 7 cents de queda. O fechamento foi cotado a 1.008 por bushel. Para o milho, os futuros do cereal encerraram o dia em mais uma sessão de queda, pressionados pela manutenção dos índices das lavouras americanas, mantendo o sentimento de uma safra robusta nos Estados Unidos. Ontem, após o fechamento, o USDA indicou no seu relatório de condições de lavouras números muito parecidos com o da semana anterior. 74% entre boas e excelentes, mantendo o mesmo número, 20% medianas contra 21% na semana anterior e 6% como ruins ou muito ruins contra 5% na semana anterior. Dessa forma, o fechamento ficou em quase 1% de queda. Foram 5 cents no setembro e 4 cents nos outros 3 principais vencimentos. Dessa forma, o setembro fechou cotado a 399,25 e o dezembro a 418 cents. E na B3 nós vimos o mercado se fortalecer. Alta no setembro de 0,4%, que equivale a aproximadamente 20 centavos por saca. Dessa forma, o setembro fechou cotado a R$ 65,30. Então veja que mesmo com a queda aí na Bolsa de Chicago para o milho, na B3 ele subiu. E o principal fator tem sido o quê? O atraso na colheita deste ano perante ao ano passado. Levando em consideração o relatório da Conab, o Brasil registra 55,5% colhido contra 79,6%. Isso representa um recuo aí de quase 25% na área colhida perante a safra passada, o que automaticamente reduz o volume de produto ofertado. Além disso, os preços mais baixos também não têm animado o vendedor, reduzindo assim o volume de oferta para a venda. Por isso, B3 vem se mantendo mais sustentada aí nos últimos dias. E trazendo o mercado de prêmios para a soja, onde a gente tem visto também um mercado um pouco mais travado de negociações, até mesmo porque o volume de ofertas está pequena e a níveis de preços realmente mais alto do que o comprador está buscando fazer. Por isso, nós vimos uma valorização dos prêmios do setembro na casa de 5 cents, tendo fechamento a 160, o que nos mostra uma pequena variação para os prêmios nesses últimos 15 dias. Falando de dólar, que operou de lado em meio à cautela gerada pela incerteza sobre as tarifas Estados Unidos e Brasil e seus impactos na economia doméstica. Dessa forma, o dólar, que variou entre 5,5510 e 5,59, teve o fechamento a 5,5648, inalterado em relação à data anterior.
E assim encerramos os destaques dessa semana. Na soja, o movimento técnico de venda permaneceu, mas a piora nas condições das lavouras americanas, divulgadas nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, acabou limitando perdas maiores. Já no milho, a manutenção das lavouras americanas acabou fortalecendo o processo de queda dos preços. Para o dólar, um dia de fechamento estável, com o mercado ainda olhando para as questões tarifárias entre Estados Unidos e Brasil. Fiquem todos com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo.